que nosso irmão Júnior, para nos brindar com esses conhecimentos, para que possamos acrescentar um pouco mais, mestre, um pouco mais, Júnior, no nosso conhecimento, o conhecimento que você com certeza vai nos trazer. E que toda a falange de Frei Luís esteja a teu lado, instruindo, iluminando, para que tudo saia melhor do que você planejou. Júnior. Boa tarde a todos. É com muita alegria sempre que eu venho aqui tentar contribuir um pouquinho com assuntos que, na maioria das vezes, eles podem nos ajudar no nosso processo de despertar consciencial, como também no nosso processo de elevação espiritual. Esse tema de hoje, renovar e recomeçar, eu tenho que ser muito grato ao Ari, porque foi ele que sugeriu esse tema. E se nós pararmos para analisar, todos os dias nós temos a necessidade de seguir esse tema, renovar os nossos pensamentos, renovar os nossos sentimentos. Obrigado, Amilcar. Renovar as nossas atitudes, aprendendo principalmente a controlar a nossa impulsividade, aprendendo a não julgar, a não condenar, aprendendo a perdoar, acima de tudo aprendendo a amar, porque se vocês pararem para refletir, todo dia nós dormimos, quando nós colocamos o nosso corpo físico na cama, nós desdobramos, é como se nós morrêssemos temporariamente e o nosso espírito livre vai para o plano espiritual, onde vai estudar, trabalhar, colaborar e ajudar. E ao retornar, acontece um renascimento diário. É como se nós estivéssemos morrendo e nascendo a cada novo dia. E nesse meio termo existe a necessidade de nós nos renovarmos e, como diz o tema, recomeçarmos. E por maior que seja o teu desafio diário, por maior que seja a tua dificuldade momentânea, acreditem, nós nunca estamos sozinhos. Deus está sempre conosco, porque Ele tem a certeza de tudo que nós ainda não somos, mas também a convicção de tudo que nós podemos ser. Pesquisando esse tema, bem interessante, o dicionário Aurélio, na definição da terra, ele diz: renovar, substituir por mais novo, alterar para melhor, ficar outra vez como novo, e traz sinônimos: melhorar e aperfeiçoar. Essas são definições do nosso mundo terreno, da nossa cultura terrena. E recomeçar, o dicionário Aurélio diz: substituir por mais novo, alterar para melhor, ficar outra vez como novo. E como sinônimos, melhorar e aperfeiçoar. Essa é uma grande missão nossa, nos aperfeiçoarmos a cada novo dia. Só que a filosofia reencarnacionista,
ela nos traz uma maneira diferente de pensar. E quando eu falo em filosofia reencarnacionista, eu falo em reencarnação, eu falo em espiritismo, eu falo em tudo isso que nós vivenciamos nessa casa de amor e caridade, como em muitas outras casas de amor e caridade, tanto do plano físico como do plano espiritual. Quando eu sempre digo nós, e eu sempre falo que eu nunca faço uma palestra sozinho, porque tem muitos espíritos que nos acompanham, e nós nunca estamos sozinhos, aqui nesse momento tem muitos espíritos presentes, não só irmãos encarnados, e muitos deles também estão aqui para aprender a renovar, a recomeçar. E a filosofia reencarnacionista nos ensina o que é renovar. Renovar é a correção do raciocínio, a mudança de pensamentos, sentimentos e atitudes. Uma melhoria na forma de viver, visando nossa saúde física, espiritual, emocional, mental e o nosso bem-estar social. Nos ensinando a conviver bem com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, renovando, recomeçando, aprendendo a perdoar. Porque a verdadeira caridade, ela começa dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, inclusive dentro de nós. Essa é a verdadeira caridade. Já pararam para refletir sobre isso? E a filosofia reencarnacionista, ela também nos fala sobre o recomeçar. E ela diz que recomeçar é o nosso poder de superação, através da nossa fé, para vencermos os desafios da vida e darmos um novo rumo e sentido a ela. Olha que eu coloco muito essa palavra desafios, até porque quem me conhece no meu dia a dia e ao longo de tantos anos que eu estou aqui no Lar de Frei Luiz, sabem que eu não gosto muito, não tenho muita simpatia pela palavra problemas, nem obsessores, porque para mim quem tem problemas e equações é a matemática. Eu tenho desafios. E obsessores para mim são apenas irmãozinhos que ainda estão mal esclarecidos, desafetos do presente, como também desafetos do passado. Mas são irmãos iguais a nós. Então nós devemos também, nesse ponto, renovar a nossa maneira de pensar, fazer um despertar consciencial, até porque, como diz o Espírito Garrant, conhecimento é muito importante e sabedoria não ocupa espaço. E aí tem uma palavra que é muito usada no meio espírita, mas é uma palavra popular, que fala sobre resiliência. E resiliência é algo muito importante no nosso dia a dia, pois quem aqui não passou por um momento de dor? Quem aqui não passou por um desafio? E a Joana de Ângeles, ela nos traz uma definição maravilhosa sobre resiliência. Ela fala o seguinte: a resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo na superação da amargura, do desespero, da infelicidade, em virtude da compreensão que o ser demonstra em torno dos objetivos espirituais da sua existência, tornando-se mais fácil entender e aceitar a dor, o sofrimento momentâneo e a sua necessidade. Essa é uma definição perfeita de resiliência. A gente tem que parar um pouquinho para refletir e se perguntar: nós somos resilientes? Já usamos a resiliência em nosso favor?
em algum momento de nossas vidas? Eu acredito que sim, pois a maioria das pessoas que chegam a essa casa, elas chegam buscando ajuda, ou elas chegam pela dor, ou poucas chegam pelo amor. Muitas vezes tem irmãos que chegam aqui como se fosse a última esperança, porque foram desenganados por médicos, foram em todas as religiões, foram em todos os lugares e não encontraram explicação, nem tratamento e cura para os seus desafios. Eu queria dizer para vocês que a maioria das pessoas adoecem por causa de pensamentos negativos, sentimentos negativos e atitudes negativas. A não ser que você traga uma doença kármica por algum equívoco cometido em vidas passadas, na grande maioria das vezes, nós precisamos renovar e recomeçar, mudando pensamentos, sentimentos, atitudes e, acima de tudo, alimentando a nossa fé. Principalmente alimentando a nossa fé, que é o desistir jamais. Em contato direto com dois grandes amigos espirituais, amigos de encarnações passadas, um deles é Dr. Joseph Gleber, e outro é o meu querido irmão Adolf Frederick Fritz Iepersoven, que todos conhecem como Dr. Fritz. Eles sempre dizem: nós somos um colaborador do Cristo. Nós somos um trabalhador nas mãos do Cristo. Porque o que te cura é a tua fé. E é uma realidade. O que nos cura é a nossa fé. E por isso, nós temos que perseverar. E esse tema é muito propício. Nós temos que, a cada novo dia, renovar a nossa fé. Recomeçar. E tem uma outra definição para resiliência, que é uma interpretação minha, que particularmente eu acho também muito interessante. Resiliência é a lucidez da consciência que equipa o indivíduo. Perdão, isso é Joana de Ângeles. Deixa eu voltar aqui que eu alterei aqui a ordem. Sim. A outra definição de resiliência, tá? É essa aqui, ó. Resiliência é o poder de superação de uma pessoa, um espírito encarnado, que passa por um momento difícil, aparentemente sem solução, e consegue superar o seu desafio, saindo fortalecido e, acima de tudo, renovado, para recomeçar a sua missão. Significa que você passa por um momento que aparentemente não tem solução, algo que parece intransponível, mas você vai buscar forças aonde você acredita não ter, e você vence aquele desafio, e você supera e sai daquela situação melhor. Essa é uma excelente definição de resiliência. Mas existe algo que no nosso dia a dia ele incomoda muito, porque todos nós aqui ainda vivemos sob influência do nosso ego. E o ego, ele tem vários níveis. Ele tem o seu nível infantil, ele tem o seu nível adolescente, ele tem o seu nível adulto e tem o seu nível ancião. E os níveis infantil, adolescente e adulto têm os seus subníveis inferiores e superiores. Um dia nós faremos uma palestra sobre o ego, porque são assuntos interessantes. Mas o principal é nós compreendermos que o ego foi criado para nos defender desde que nós chegamos aqui. Desde a criação da mônada. Pois nós fomos criados perfeitos e puros
Por que perfeitos e puros? Perfeitos porque somos a imagem e semelhança de Deus. Puros porque chegamos aqui desconhecedores das maldades do mundo, dos erros, dos equívocos, do que os orientais chamam de Maya, o mundo das ilusões. E nós até hoje vivemos nesse mundo das ilusões. Muitas pessoas acreditam que a verdadeira vida é aqui, quando a verdadeira vida é a vida espiritual. Mas como eu disse, o ego não é algo de ruim. Porém, como Lúcifer se rebelou contra Cristo, contra Deus, o ego passou a se sentir Deus. E passou a dizer para você que você tem o direito de sentir mágoa, sentir raiva, sentir tristeza. Reflete sobre isso. Nós vivemos sob a influência do nosso ego, e o ego nos influencia muito. E tem uma definição de ego que é interessante. Para conseguirmos renovar e recomeçar, precisamos nos libertar do domínio do nosso ego. Olha essa colocação. Para conseguirmos renovar e recomeçar, precisamos nos libertar do domínio do nosso ego, que nos comanda diariamente, alimentando pensamentos, sentimentos, atitudes, mágoas, ressentimentos, tristezas, vibrações e sintonias negativas. O universo é feito de energia, vamos dizer assim, e nós somos matéria, energia condensada, e o ego influi diretamente sobre nós. Acreditem, ninguém aqui é perfeito, muito menos dono da verdade e da razão. Aí vem um bom conselho dos espíritos: aprenda a amar e perdoar. Se liberte do domínio do teu ego. Um dia iremos reentregar o nosso ego ao nosso eu superior. E isso é o verdadeiro despertar consciencial. É viver em espírito e verdade. E baseado nisso, na libertação do domínio do ego, eu diria para vocês que muitos chegaram aqui pela dor. Eu fui um que cheguei aqui há 36 anos atrás pela dor, com 20 anos de idade. Quando eu não vou dizer fatalidade, porque eu não acredito em fatalidade nem determinismo, mas por uma situação triste, onde num domingo de carnaval, eu tirei uma filhada minha com 3 anos de idade, afogada numa piscina. Eu fiz de tudo para salvá-la. Respiração boca a boca, massagem cardíaca, peguei meu carro, levei para o hospital, mas não consegui. Eu me senti um nada, um zero à esquerda. E eu cheguei aqui no Frei Luiz, com 20 anos de idade, nessa época, para ser atendido na sala 4, e eu lamento dizer para vocês, eu tenho vergonha disso, eu chamei Deus de todos os nomes e todos os palavrões mais injustos e ingratos da face da terra, porque eu passava por uma dor que nem eu sabia a dimensão dela. E eu lembro até hoje que chegou uma senhora muito bonita, de olhos claros. Ela disse: meu filho, se eu te convidar para entrar nessa sala, você entra? E eu disse para ela, com tanta simpatia, generosidade e com esse sorriso, eu não tenho como dizer não. E ela me deu um beijo no rosto, me pegou pela mão e me levou dentro da sala 4, onde eu fui recebido pelo seu Haroldo, o saudoso seu Haroldo, que eu vinha descobrir tempos depois que era amigo de infância do meu pai. E ele trabalhando com uma entidade a quem eu sou muito grato, um preto velho chamado Pai Tomás. E ele falou para mim assim: filho, Deus é um sem vergonho,
não vale nada. Como é que ele deixa um velho que nem eu debaixo da ponte, passando fome, e tira sua menina de você? Aí ele disse assim: mas senta aqui no toco, que o velho quer prosear com você. E eu sentei no toco junto com ele. E ele me falou meia hora, quase sem parar. Ele foi no Velho Testamento, foi no Novo Testamento. E depois de 30 minutos, desculpe a emoção, o que eu mais queria era lavar um banheiro, era carregar um idoso no colo, era dar um ombro amigo para quem precisava, porque eu estava envergonhado. E ali começou a minha missão no Frei Luís, que tem 36 anos. A espiritualidade é muito sábia, ela é curadora e é transformadora. E por isso eu digo para vocês, a dor é comum a todos. Todos nós estamos sujeitos a passar pela dor, todos nós. Mas tenham certeza, o sofrimento é uma questão de escolha. É você que escolhe se vai sofrer ou não. Você tem esse livre-arbítrio. Portanto, façam boas escolhas. E tenham certeza, tudo passa. Mas quando você encontrar uma pessoa passando por necessidade, você pode até dizer para ela: vai passar, Deus é justo. Mas experimenta dar um ombro amigo, uma palavra de conforto. Fala para ela assim: estou aqui para chorar contigo. Como diz Emmanuel, não aposenta a tua simpatia. E aí, como eu falei agora, nós temos dois livre-arbítrios. Poucas pessoas sabem disso. Existe o livre-arbítrio pré-encarnatório e o encarnatório. O que é o livre-arbítrio pré-encarnatório? Imagina aonde você estaria 1 ano antes de reencarnar, nessa vida agora, nessa encarnação. Só não vale dizer que estava no umbral. Eu acredito que todos nós estávamos no céu, no plano espiritual, no período intervidas, preparando a nossa próxima encarnação, que é essa atual. Então, como existe livre-arbítrio pré-encarnatório, por que será que, olhando lá de cima, com a anuência de Deus e com a ajuda dos espíritos de luz, por que será que você reencarnou filho desse pai, filho dessa mãe, irmã desse irmão, irmã dessa irmã, nessa família rica ou nessa família pobre, com uma vida simples ou com uma vida abastada? Isso é livre-arbítrio pré-encarnatório. Aí a gente reencarna, chega aqui e fica brigando por um monte de coisas. Chegamos sem trazer nada, vamos partir sem levar nada, e nesse meio termo, que a gente chama equivocadamente de vida, a gente briga pelo que não trouxe e pelo que a gente não vai levar. Faz sentido? Nenhum. E o livre-arbítrio pré-encarnatório, ele nos possibilita fazer as nossas escolhas. Até porque, não se surpreendam, não existem vítimas nem vilões. Todos nós somos co-criadores da nossa própria história de vida. Portanto, chega de perder tempo, né? Está na hora de renovar e recomeçar da maneira certa. E esse tema é muito bom para a gente refletir sobre isso. E aí, chegando nesse ponto, que também é muito importante, de acordo com a tua concepção religiosa, quando você está lá no plano espiritual, você faz as escolhas para a tua encarnação. Se você acredita num Deus punitivo, um Deus mosaico, da era de Moisés, do olho por olho, dente por dente, você vai querer ir pedir porque acha que precisa pagar, sofrer, porque fez algum mal para alguém no passado. Você vai fazer a escolha de reencarnar pela dor. Muitas vezes você até escolhe
reencarnar pelo amor. E passa por desafios na vida que você tem que superar. Pode fazer parte do teu karma. Eu até acredito. Nem sempre isso significa que você reencarnou pela dor, mas que é um resgate. Agora você tem a escolha também de reencarnar pelo amor, que é quando você acredita num Deus crístico, em Jesus, aquele que ama, que protege. Aí você pode pedir sim, para em vez de sofrer, por mais que você tenha que resgatar, que você venha numa família generosa, com pais amorosos, onde você pode ter a oportunidade de estudar, se formar, não passar por necessidades, para servir, para ser grato. E mesmo que você tenha que passar por dificuldades, aí você usa a tua resiliência, justamente para fortalecer o que você veio renovar e recomeçar. Então, karma, que é uma palavra que vem lá de trás, muito antiga, tá? Dizem que a origem inicial do karma vem do sânscrito, tá? Ou do aramaico, que era a linguagem falada até antes de Jesus. E a tradução de karma, a melhor tradução de karma que eu ouvi é: karma não é sofrimento, karma é aprendizado, oportunidade de evolução consciencial e crescimento espiritual. Isso é karma. Muitos devem ter escutado falar, sobre a questão da psicosfera da Terra. E eu diria para vocês que ela está muito poluída. Porque, inclusive, nós aqui temos uma parcela de culpa nisso. Porque nós alimentamos a psicosfera da Terra com pensamentos negativos, com sentimentos negativos, com atitudes negativas. Vocês já imaginaram a quantidade de abortos criminosos que são feitos todos os dias? A quantidade de espíritos que desencarnam vítimas de assassinatos, como aconteceu com essa menina Bárbara Vitória, em Minas Gerais, nesse último final de semana, com 10 anos de idade. A quantidade de irmãos que desencarnam nesses conflitos, nas guerras, como foi na Segunda, na Primeira Guerra e agora na Ucrânia. A psicosfera da Terra, infelizmente, ela é muito poluída. E se não fosse graças a São Miguel Arcanjo, o príncipe das milícias celestes, junto aos guardiões da humanidade, os guardiões da justiça, da misericórdia e os guardiões do karma, nós não teríamos condições de vida nesse planeta. Não teria ar para a gente respirar. Mais uma vez, a gente tem que renovar a psicosfera da Terra. E como é que a gente faz a nossa parte? Curando sentimentos, renovando pensamentos, modificando atitudes, nos tornando a cada dia pessoas melhores e, acima de tudo, pessoas mais conscientes. O despertar consciencial é isso. É você tomar consciência da necessidade da tua mudança nesse teu processo evolutivo. Renovar e recomeçar, que eu vou ser eternamente grato ao Ari por ter nos dado de presente esse tema, na visão espírita significa: a cada momento podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é um fenômeno natural. Pode acontecer com qualquer um de nós. Mas deixá-la ao abandono é falência moral.
Reflitam sobre isso. É muito importante. Podem acontecer, às vezes, situações na nossa vida que nós tenhamos que abandonar certas missões momentaneamente. Mas deixá-la ao acaso, ao abandono por comodismo, é falência moral. Nunca é tarde para corrigir o raciocínio, mudar pensamentos e atitudes, curar sentimentos, renovar e recomeçar. Tenham certeza que a cada novo dia, quando você acorda, você tem essa nova oportunidade que Deus te dá. Já pararam para pensar quantos irmãos desencarnaram, queriam ter essa oportunidade e não têm? Eu não sei se vocês têm noção, mas isso é dito pela espiritualidade, dito por um espírito chamado Ramatiz, que muitos conhecem. Tem várias casas espíritas com o nome dele no Brasil inteiro. E Ramatiz, que é um dos mentores da psicoterapia reencarnacionista, ele diz, eu acho até generosidade esse percentual, que 90% dos espíritos que desencarnam desperdiçam a sua encarnação. Que apenas 10% cumpre bem essa missão. Eu vou ser um pouco mais pessimista, mesmo não gostando. Eu diria que apenas 1% aproveita bem a sua encarnação. Os outros 9% passam por ela e 90% desperdiça. Porque ficam presos às ilusões do mundo, ficam presos ao materialismo, ficam presos ao comodismo, à preguiça. Só que quando desencarnam, esses que fracassam na encarnação, eles vão ter uma nova oportunidade. Os que não fracassaram são recebidos em festa, os mentores chegam e dizem, parabéns, meu irmão, você fez o melhor possível na tua encarnação. Eles são recebidos em festa, até por parentes que já precederam nessa grande viagem. Mas na maioria, 90%, chegam carregados em macas, quando não são resgatados do umbral, quando não vão para as câmaras de retificação. Quem assistiu o Nosso Lar sabe bem o que eu estou falando. Por sinal, ano que vem tem Nosso Lar 2, Os Mensageiros, tá? E em setembro tem o filme do Zé Arigó, que conta a história do Dr. Fritz. Vai ser muito bom, não deixem de ir. E aí é uma coisa bem interessante, essa necessidade da gente renovar e recomeçar, né? Esse é um dos nossos principais objetivos, tá? Então, quando você está do outro lado, e você chega e você faz um tratamento, é recebido em hospitais espirituais, recebe fluidoterapia, sonoterapia, e você começa a ter um convívio com os seres do outro lado, as duas frases que os espíritos que fracassaram mais dizem são: se eu lembrasse, se eu soubesse. E aí vem o mentor e diz para você, espírito desencarnado, fica tranquilo, meu irmão, minha irmã. Você vai ter uma nova oportunidade, mas se você não renovar pensamentos, sentimentos e atitudes, não recomeçar da maneira certa, fazendo boas escolhas e aplicando quando você reencarnar, a chance de você errar é de novamente 90%. Até porque, vamos ser sinceros, quando estamos no plano espiritual, nós estamos com os nossos chakras inferiores desativados. Estamos com os nossos chakras superiores ativados. Num ambiente fraternal, num ambiente de caridade, num ambiente bom. Não dá nem vontade de reencarnar.
mas temos que usar o livre-arbítrio pré-encarnatório e reencarnar. Lá em cima é como a gente se sente quando está no nosso centro espírita. Todo mundo tem ego ancião, todo mundo vira santo. Mas às vezes basta sair daquele portão para fora, na primeira fechada, vem o adulto inferior, o adolescente inferior, o infantil inferior, aí o ego se manifesta. Orai e vigiai, todos os dias. Mas aí você reencarna, e chega aqui, na infância, porque a infância não é o início de nada, a infância é a continuação da tua vida anterior, e a morte não existe, ou seja, a tua vida atual é a continuação da tua vida passada. Só que na infância começam a aparecer as armadilhas e os gatilhos. Começa a aflorar as tuas imperfeições e as tuas qualidades. E depois que passa dos 7 anos, aí começa a piorar. E quando chega na adolescência, nossa, quem é que não teve um filho rebelde ou não tem um filho rebelde? Aprende a amar, aprende a perdoar. Olha para ele e fala assim, eu também já fui assim. Renovar e recomeçar da maneira certa. Só que quando você chega aqui e reencarna, os teus chakras superiores começam a desativar, começa a ativar os inferiores. Aí é que começa o desafio. Aí você tem que ser muito inteligente, muito perseverante, muito resiliente, para você poder compreender certas situações e principalmente renovar e recomeçar da maneira certa. E aí tem algo que é bem interessante, que eu chamo de o poder do tempo. Mas antes de falar do poder do tempo, eu digo para vocês que esses 2 médicos espirituais, grandes amigos, tanto nessa encarnação como em encarnações passadas, Dr. Fritz e Dr. Joseph Gleber, eles me ensinaram uma coisa. Eles disseram assim, meu caro irmão, essas pessoas, esses irmãos, que vivem fugindo da responsabilidade, vivem alimentando o comodismo, vivem dizendo que não tem tempo para recomeçar, não tem tempo para cuidar nem da saúde, lamento informar, vão ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Então eu faço uma pergunta para vocês. Será que não vale a pena a gente renovar e recomeçar, a gente mudar? Destinar um pouquinho do nosso tempo para cuidar da saúde, para fazer exercícios físicos, um alongamento, uma caminhada, uma boa alimentação, beber bastante água, bastante líquido, uma boa alimentação física e espiritual, boas palestras, boas leituras. Até porque eu faço questão de dizer que alguns anos atrás, eu estava sentado, não aqui, mas ou aqui mesmo, num salão menor, numa cadeira assim como essa, aprendendo, passando pelas mesmas dificuldades, os mesmos desafios que vocês. E a única coisa que eu tenho certeza que eu tinha mais do que todos vocês aqui juntos era defeitos e imperfeições. Mas também tinha uma determinação e uma vontade de mudar que fez toda a diferença na minha vida. Então esse é um bom conselho. Não desperdicem a oportunidade. Não sejam suicidas inconscientes como eu fui. Aos 51 anos de idade, sofri um infarto que era para ser fulminante. Não tinha mais uma veia, mais uma artéria livre no meu peito. Graças aos meus amigos espirituais, ao Dr. Joseph Gleber, que botou uma máscara de ectoplasma no meu coração, eu não tenho uma lesão no coração, apenas um risco na parte inferior que eles chamam de zona morta. Mas eu mudei radicalmente a minha vida.
em todos os sentidos. E eu já era espírita, isso tem 5 anos. Eu já praticava caridade, eu já me cuidava, mas a minha vida errada ao longo de anos e anos, sem cuidar direito da minha saúde física, espiritual, emocional e mental, me tornou num suicida consciente, porque eu sabia que aquilo tudo me fazia mal, mas eu tive que praticamente quase desencarnar para aprender a renovar e recomeçar. E eu coloquei esse o poder do tempo porque é justamente isso. Na prática de consultório, a gente aprende muita coisa. E eu lembro de um senhor que chegou para se tratar comigo há aproximadamente 1 ano atrás. E ele chegou em estado profundo de depressão, porque ele tinha perdido a esposa e ele tinha perdido a vontade de viver. E dizia para mim assim: eu já estou com 70 anos, já cheguei na última fase da vida, eu não tenho mais o que fazer. Eu falei: não, senhor Maurício, o senhor está equivocado. Nunca é tarde para a gente recomeçar, para a gente fazer coisas positivas. Olha o exemplo que eu vou dar para você e olha o exemplo que eu dou para vocês. Reflitam sobre isso. A cada 10 anos, nós temos 3.650 dias. A cada 20 anos, nós temos 7.300 dias. E a cada 30 anos, nós temos 10.950 dias. Como a medicina já evoluiu bastante, e hoje, se você fizer uma boa alimentação, se você cuidar da sua saúde, tem muitos irmãos que desencarnam com mais de 90 anos, 92. Seu Eduardo Frutuoso, que foi meu mestre, meu guru, me ensinou tudo sobre vidência e clarividência, desencarnou com 92 anos e praticamente com uma saúde muito boa. E aí eu falei para o senhor Amauri, senhor Amauri, presta atenção, o senhor está com 70, vai ter no mínimo mais 20 anos de vida. O senhor tem 7.300 dias para viver. Ele parou e falou assim: é mesmo? Nesses 7.300 dias, o senhor pode viajar, aproveitar a sua aposentadoria, viaja para fora, viaja o Brasil inteiro, mas também viaja para dentro de você, vai se autoconhecer, vai assistir palestras, vai ler bons livros, vai praticar a caridade. Quantos asilos, orfanatos, casas de caridade precisam de um vovô de aluguel, um vovô caridoso, para contar história para as crianças, para conviver com os idosos? Vai praticar dança de salão. Olha, eu mudei a vida do velhinho. Tem que ver o velhinho hoje. O velhinho pratica caridade, o velhinho viaja, o velhinho faz dança de salão, o velhinho está namorando. Eu não mudei nada, a espiritualidade mudou. O mérito é todo deles. Eu sou apenas um instrumento nas mãos da espiritualidade. E é para vocês pensarem, nunca é tarde para você renovar e recomeçar, mesmo que você tenha uma idade mais avançada. Coloque-se em prática. Desiste não, a vitória é nossa, só depende da gente. E é mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês. Você não precisa desencarnar e reencarnar para renovar e recomeçar. A sua oportunidade é aqui, agora, nessa atual encarnação. Para que errar, chega lá do outro lado e fala: caramba, errei de novo, se eu soubesse, se eu lembrasse. Aí vem o Espírito e fala: fica tranquilo, você vai ter uma nova oportunidade. Aí você chega aqui, não muda, não renova, não recomeça e erra de novo. Tua oportunidade é aqui, agora, nessa encarnação. Essa é a tua grande oportunidade, tá? Antes de terminar, eu ainda tenho alguns minutos, eu queria contar uma história para vocês que é verídica. Existia um homem que foi muito pobre, passou por muitas dificuldades,
Mas ele venceu na vida, porque ele era perseverante e determinado. Ele nunca foi comodista. Esse homem casou, teve um casamento muito feliz e teve um único filho, a quem ele amava muito. Mas ele ficou viúvo cedo e ele criou esse filho. Ele virou pai. Eu virei pai aos 29 anos de idade, com muito orgulho. E ele virou pai e mãe. E ele criou esse filho, mesmo sendo um empresário de sucesso. Ele acumulou fortuna, muitos bens. Mas o filho, ao longo da vida, sempre foi um bom vivant. Nunca gostou muito de compromissos, mas ele nunca criticou o filho, pois era muito amor. E ele compreendia que aquele filho reencarnou assim, porque era da personalidade congênita dele. Ele era assim porque ele já nasceu assim. Ele tentou ajudar dentro das limitações e possibilidades dele. Ele foi acumulando fortuna, e o filho foi crescendo, fez faculdade, mas nunca quis trabalhar, e trabalhava com o pai por trabalhar. E um belo dia, esse pai amoroso desencarnou. E esse filho único, mais do que nunca, como só queria viver em festas, esbórnia, gastar dinheiro, era um bom vivant, ele em muito pouco tempo, ele destruiu e estourou toda a fortuna que o pai amealhou ao longo de tantos anos de trabalho duro. Essa é uma história que a gente vê muito por aí, né? E esse filho destruiu tudo que o pai deixou. Só que o pai deixou uma fazenda em nome do administrador que ele confiava muito. E o filho lembrou da fazenda e foi procurar o administrador. E esse administrador disse: teu pai já sabia que tudo isso ia acontecer. Teu pai era um homem muito sábio. E ele deixou esse bem no meu nome e alguma reserva financeira para que eu pudesse administrar, para que pelo menos te restasse um lugar para que você, caso quisesse, morar. Mas teu pai era muito sábio, ele deixou uma carta para você que eu vou pegar. Ele foi no armário, pegou uma carta e entregou para esse filho. O filho abriu a carta e a carta dizia: meu filho, além e apesar de te amar muito, foste uma grande decepção para mim. Olha o que fizeste da tua vida. Essa história foi meu pai que me contou e eu contei para os meus filhos. E se eu me emocionar, não se impressionem. E ele dizia: foste uma grande vergonha e decepção para mim. Olha o que fizeste da tua vida. Em poucos anos destruiu tudo que eu guardei para ti ao longo de tantos anos de trabalho. O que te resta agora? Nada. Eu, se fosse você, eu iria até o celeiro, aonde deixei uma corda pendurada num travessão e um caixote alto de madeira. Coloque-a no seu pescoço e defina a sua vida, pois você é uma decepção. O filho começou a chorar, foi ao celeiro, viu a corda, o caixote, subiu por uma escada, colocou a corda no pescoço, fez uma prece de perdão a Deus e pulou do caixote. Para sua surpresa, em vez da corda enforcá-lo e quebrar seu pescoço, a corda se desfez. Ele caiu no chão e junto com a corda caiu uma caixa que, ao bater no chão, espalhou diversos diamantes. E tinha uma carta que dizia: meu querido e amado filho, desse pai que te ama demais, que você possa renovar e recomeçar a tua vida. E que dessa vez você não cometa mais os erros que cometeu, pois a vida é um grande aprendizado. Vivemos para aprender e aprendemos para viver. Te amo, seu pai. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, trazendo muita saúde,
muita esperança, muita felicidade, mas acima de tudo, que vocês possam renovar, recomeçar a cada novo dia, para que se tornem não somente seres humanos melhores, mas espíritos iluminados, para que um dia todos nós possamos nos reencontrar na verdadeira vida. Gratidão, que Deus vos abençoe.